estarmos na casa do Senhor, né? Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã. E você é muito bem-vindo à casa do Pai. E depois de tanto tempo, estamos nós aqui ao novo normal, graças a Deus. Nós vamos orar nesse momento, entregar a nossa vida na mão do Senhor e oferecer a Ele o nosso culto e a nossa adoração. Obrigada, Deus, por estar na Tua casa. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de chamar o Senhor de Pai. Obrigada, Deus, porque estamos na Sua casa, casa de oração, casa onde buscamos a Tua face, onde juntamente com os nossos irmãos, a Tua unção é derramada sobre nós. Aqui se cumpre o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nós estamos aqui unidos em um só corpo, em uma só voz, em um só coração para te adorar nessa manhã. Para te agradecer, Deus, pelas muitas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Paizinho querido, esse ano tem sido um ano diferente, mas nós temos visto a Tua mão atuar sobre nós. Temos visto a Tua misericórdia sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Temos visto o Teu agir, Senhor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus nós te adoramos. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Nós vamos adorar o Senhor. Essa canção que nós vamos cantar, que os irmãos conhecem, né? Uma canção antiga, mas que fala muito conosco, principalmente nessa época, nesse ano que nós estamos vivendo. E eu passei por uma situação difícil, né? Muitos irmãos aqui já sabem. E eu falei até com o pastor, quando eu voltar a ministrar na igreja, é a primeira música que eu vou cantar com a igreja, Rompendo em Fé. Essa canção fala muito ao meu coração. E no momento de aflição, ela falou muito comigo. E nós como igreja, a cada dia, nós vamos romper em fé. Aleluia. Vamos lá. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, eu já vi fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Muito obrigada, Deus. Cada vez que a minha fé é provada, Olha o que Deus faz. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessamos, que atravesso, Nos levam. me levam pra perto perto de Ti, de Ti.
minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Olha o que acontece diante de mim, não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de poder estar na tua casa, louvando o teu nome, Senhor. Como é bom estar no teu altar, como é bom sentir a tua alegria, como é bom sentir, Senhor, a tua unção sobre as nossas vidas. Renova, Deus, a nossa fé a cada dia. Renova, Deus, o amor que nós temos por Ti, Senhor, e nos transforme de glória em glória. Mude a nossa vida, mude a nossa história, que nós possamos fazer a diferença, Senhor, nessa cidade como igreja. Em nome de Jesus, Te adoramos essa manhã. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Abençoe cada família aqui presente. Continue guardando, continue protegendo de todo mal, Deus. Em nome de Jesus, Te adoramos. Amém. Deus abençoe sua vida. Nossa igreja tem o tema desse mês de outubro, que é Crescemos quando aprendemos com as crianças. E a nossa divisa está em Mateus 18, versículos 3 e 5, que diz assim: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. Irmãos, eu quero dar os parabéns ao pessoal da multimídia aí, olha, e sonorização, que estão conseguindo de dominar aí, aos pouquinhos, né, para a transmissão. A transmissão do culto de oração de quinta-feira na sexta ficou muito legal, ficou joia. Foi feita a edição. Então, hoje esse culto vai ser editado e vai rodar à noite, às 19 horas, 19 e pouquinho. Então, o irmão Rafael vai colocar para a gente aí. Os cultos infantis acontecem aos domingos, às 4 horas da tarde, no canal do YouTube PIB Itatiaia.
Temos um convite especial para as nossas crianças. Uma tarde super animada no dia 31 de outubro, às 16 horas, 4 horas da tarde, aqui na frente da igreja. Venha de carro, venha a pé, de bicicleta e você vai passar ali na frente e vai receber uma surpresa. Fique atento, dia 31 de outubro, às 4 horas da tarde. Confirme a sua presença e envie uma mensagem no zap da Elaine ou da Marilene. Esperamos vocês! Quero mandar um abraço, um beijo apertado assim, um abraço apertado, um beijo molhado para todos que estão assistindo a gente aí, membros da igreja que não podem estar aqui. Nós temos membros que estão proibidos por família de estar aqui. Irmã Adélia, irmão José Ramos, irmã Josefa e seu marido também, né? Irmão Jonas e Elié, que não pode estar aqui, e outros, não é? Então, um abraço para vocês aí, a igreja aqui está mandando um abraço, amém? Amém? Isso aí, louvado seja Deus. Nós vamos cantar, irmãos, nós vamos cantar louvando ao Senhor. Nós estamos no mês de outubro e a nossa ênfase é criança. Lembrando que no dia 31, nós vamos ter o drive-thru. Sabe o que é drive-thru, né? É uma palavra em inglês que é para poder passar e pegar o alimento. Nós vamos ter aqui na igreja, na frente da igreja, os irmãos do Ministério Infantil, Ministério de Programas da igreja, preparados. Você passa e pega a bênção. As crianças vão receber a bênção aqui. Parece que tem 50 crianças cadastradas, é isso? Ah, sim, pais. Confirma, viu? Se você aparecer no dia e falar assim, não está confirmado, não tem para você. Perdeu a benção. Então confirma. Manda para a Elaine ou para a Marilene no zap e aí confirma. Meu filho vai passar para pegar a benção. Tá bom? Vai ser coisinha muito legal aí. Quem não é membro da igreja, que está aqui, que tem criança, Marilene, fica de pé, por favor. Essa moça aqui, ó. A Elaine está em casa recebendo nosso abraço aí. Mas Marilene, procura e fala assim, eu tenho criança, eu quero receber o kit, quero receber coisa e confirmar a benção do dia 31, tá bom? Nós recebemos muitas doações, teve uma irmã abençoada que doou assim, 200 balões, teve outra que, a mesma, né, doou mais um monte de brinquedos, e outra, está vendo se doa pipoca e algodão doce para o dia do 31, né? Dia 31 é o dia da reforma, 31 de outubro, é o dia da reforma. Tem também o dia da bruxa, né? Mas no Brasil é o dia do evangélico, você sabia disso? Dia 31, então a gente está ganhando de 2-0, né? Dia da reforma, 2-1, e dia do coisa aí, bruxa, se passar aqui na frente, dá uma vassourada nela. Vamos então cantar, lembrando das crianças, Jesus foi criança como eu. Jesus foi criança como eu. Jesus foi criança como eu. Ele as criancinhas muito compreendeu. Porque foi criancinha como eu. Quando certa vez foi passear. No caminho ele se perdeu. Seus pais o procuraram, sem poder achar, porque foi criança como eu. Jesus foi criança como eu. Jesus foi criança como eu. Ele as criancinhas, muito compreendeu, porque foi criancinha como eu. Quando as mães quiseram ver Jesus, seus filhinhos ele abençoou. Que venham as crianças, Ele respondeu, porque foi criança como eu. Jesus foi criança como eu. Jesus foi criança como eu.
aos que o seguiram ensinou. Se alguém quiser chegar ao céu, alguém quiser chegar ao céu, tal qual uma criança, deve se tornar, porque foi criança como eu. Jesus foi criança como eu. Jesus foi criança como eu. Ele as criancinhas muito compreendeu, porque foi criancinha como eu. Diz assim, olha, João capítulo 15, versículos 7, 8 e 9. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Com tuas mãos, com poder, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, Jesus. Sabes, aleluia, que em Cristo firme sou. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Eu digo, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pelas bênçãos e pedindo para que Ele continue abençoando, nos protegendo, nos guardando. Que, ô pandemiazinha, né? Ô coisa. Essa semana também nós tivemos um monte de gente na nossa cidade afetada por uma virose aí. Quem está aqui que foi afetado essa semana pela essa virose? Ih, nossa, que coisa, né? Nós temos pessoas enfermas na igreja. A irmã Mariana fez uma cirurgia muito delicada essa semana, mas está se recuperando. Falei com ela ontem, ela disse que está sentindo uma bola de tão inchada, né? Uma bola com duas perninhas e dois bracinhos.
mas já está desinchando, já está melhorando. Irmã Liette também já deu uma melhorada boa, já está andando, soube que está até cozinhando, né? E a cozinha da Liette não é fácil não, é boa, viu? Irmã Neuzinha deixou quase a metade em casa, né? Olha o que aconteceu com a irmã, enxugou. Eu acho que eu vou passar uns dias lá naquele lado, hein? Mas está aí animada, né? Graças a Deus por isso. Irmã Nelly também está passando por um tratamento aí, precisa muito das nossas orações, né, irmã? Mas está atravessando o mar. Diana essa semana teve meio, né? Mas recuperou. Que bom. Vamos orar então. Ó amado Senhor, o poder é teu, a misericórdia é tua. Nós, teus servos, Senhor Deus, chegamos à tua presença para pedir a misericórdia do Senhor, o teu poder restaurador sobre nossas vidas. Obrigado por aqueles que estiveram enfermos e se recuperaram. Obrigado por aqueles que estão enfermos agora e se recuperarão, em nome de Jesus. Que a tua graça de cada um desses irmãos e dê a tua bênção, Senhor Deus, de cura para cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44, eu vou falar sobre o tema fidelidade no sustento da minha igreja. Fidelidade no sustento da minha igreja. Diz assim o texto, versículo 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio. Gasofilácio é o local onde se coloca o dízimo e oferta. Era uma caixa que ficava exposta no templo, ou então uma taça grande assim, olha, de prata, em que as pessoas vinham e colocavam ali as suas ofertas. Alguns momentos no Velho Testamento, eles eram dispensados, porque as ofertas que se traziam eram maiores do que cabiam ali dentro. Davi, por exemplo, deu não só do que sobrava, mas deu muito mais. Aí de lá 1000 ovelhas, não sei quantos camelos, não sei quantos jumentos e etc e tal, né? E aí aqui o gasofilácio está lá à frente. Jesus está sentado e observando. Algum tempo atrás as igrejas tinham cadeiras aqui atrás, onde ficavam ali o staff, né? Pastor, regente do coral, a pessoa que ia dirigir o culto, fazer a liturgia, diáconos, ficavam ali à frente, as pessoas vinham para participar e a gente ficava daqui. É mais ou menos assim, Jesus está lá à frente e as pessoas estão no momento do ofertório e ele está observando. Voltando ao texto, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva, pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os seus ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Palavra do Senhor, abençoa a nossa vida. Fidelidade, foi isso que Jesus observou ali. Não foi quantidade. A moeda aqui, 2 leptos, mais ou menos aí, centavos. A oferta que ela deu, os estudiosos dizem que ela não cobria nem a taxa, se fosse hoje a taxa bancária para depositar, que todos nós, quando temos contas, sabemos que nós pagamos taxas nas coisas que fazemos no banco. Além de botar o seu dinheiro para você movimentar lá, eles limpam um pouco da sua conta. E não valia nem a pena depositar o dinheiro dos 2 leptos ali. Mas Jesus está lá, porque viu a fidelidade. O escritor brasileiro Milor Fernandes diz que o preço da fidelidade é a vigilância. Temos que ser vigilantes nessa área da nossa vida, porque ela é importante para Jesus. Um escritor americano chamado Henry de Motherland,
ele escreveu assim, olha, quando se ama, a fidelidade não custa nada. E aí? Então eu quero falar aqui 4 pontos nessa reflexão. E o primeiro ponto dividido em 3 partes, porque o primeiro ponto nós vamos falar sobre os aspectos da personalidade de Jesus, observada nesse texto que ele está observando. Que Jesus é Jesus. Jesus está no culto, é algo importante. O que Jesus observa no culto? O quê? Nesse culto aqui, diz o texto bíblico que Jesus observou o momento da oferta, o momento em que ele está de frente do gasofilácio. Talvez o gasofilácio estivesse aqui e Jesus se assentado nessa parte, ou em pé. Não sei, ele deveria ter alguma parte no culto. E aí, diz o texto assim, ó, observava a maneira como as pessoas depositavam o dinheiro. Então, a primeira parte desse primeiro ponto é o olhar atencioso do mestre. Jesus olha atenciosamente. Ele não dá uma olhada, ele dá a olhada. Jesus olhava o valor depositado e a expressão das pessoas ao trazer aquele valor importante. Porque o olhar revela a intenção dos ofertantes e o espírito com que eles ofertavam. 2 leptos era a menor moeda do sistema financeiro da Palestina. Qual é a menor moeda do nosso sistema financeiro? Você sabe qual é? Quantos centavos? 1 centavo. Alguém tem uma moeda de 1 centavo no bolso aí? Tem? Nem tem. Diz que existe mais de 2 milhões de moedas de 1 centavo espalhadas, perdidas no Brasil. Não voltaram para os bancos, para a casa da moeda, para eles derreterem e fazerem outra moeda. Está aí 2 milhões. Imagina o que você faria com 2 milhões. Pois é, né? Mas talvez você tenha no fundo de uma gaveta, numa carteira, uma moeda de 1 centavo lá. Faz parte desses 2 milhões aí. Quanto vale ela separada? Nada. Quanto vale ela junta? 2 milhões. Tira a gente do sufoco, né? Dá para viver umas 3 vidas e meia com 2 milhões. Existe uma linha da psicologia que estuda a linguagem corporal. Você sabia disso? Tem um senador que foi pego essa semana por causa da sua linguagem corporal. Os policiais viram que a linguagem corporal dele não condizia com o que ele falava e pegaram 330 mil de corrupção. Isso é uma ciência. Dá para conhecer muitas coisas pelo comportamento, pela expressão corporal. E Jesus está atencioso. Jesus é o psicólogo por excelência. Jesus conhece a gente por fora e por dentro. Ele conhece a nossa alma, ele estava na criação. Então Jesus está aqui observando aquela mulher, a expressão com que ela depositava. Ele cita assim, olha, muitos traziam muitos valores, o valor muito alto, mas não chamou a atenção do mestre. Os 2 centavos, os 2 leptos no valor dela, na mão dela, chamou a atenção de Jesus. O observador viu, e aquilo para ele foi bom. A segunda coisa que temos que destacar aqui é o valor que Jesus dava aos pobres. Jesus dava valor aos pobres. Não só aos pobres, mas às mulheres, às crianças, às viúvas, aos excluídos da sociedade. O que a sociedade rejeita, Jesus abraça, Jesus abraçou. Jesus está sempre mostrando o seu cuidado para com os desvalidos, com os excluídos, com os miseráveis, porque o evangelho não começou nos palácios, nos grandes e aconchegantes cômodos, ele começou nas cozinhas. Na verdade, ele começou no estábulo, lá naquele lugar esquecido. Os primeiros cristãos não foram os nobres e ricos, mas foram os das classes mais necessitadas de recursos da sociedade, que quando começaram a ser perseguidos, eles venderam aquilo que tinham e repartiram com aqueles que não tinham, e eram muitos que não tinham. O livro de Atos relata que a ceia não era só um momento do cálicezinho de um pedacinho de pão, era um momento de alimento, porque o povo não tinha o que comer, era pobre, a gente pobre.
Existiam, lógico, algumas exceções, como José de Arimateia, que era rico, e foi usado por Deus para oferecer o túmulo para Jesus. Por que Deus começou a sua obra com os pobres? Por que valorizava tanto os pobres? Por que chamou atenção? Né? Porque Ele sabe o que é tudo ter e tudo dar. Ele sabe o que é possuir todos os tronos e todos os reinos e vir a este mundo humilde, com uma profissão simples, numa família pobre, que quando vai ao templo para oferecer o seu sacrifício, oferece o sacrifício com as coisas mais simples, baratas que existiam, 2 rolinhas, 2 pombinhas. Esse é Jesus, e Ele dá valor aos pobres. Se nós formos fazer uma avaliação nas pessoas que congregam nas igrejas batistas do Brasil, sem falar de outras denominações, é gente pobre, não é gente rica, não. Não é. Mas o quanto essa obra cresce, irmãos. O quanto essa obra se desenvolve por causa do povo de Deus fiel. E Jesus falou assim, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha, não é isso? Do que o rico entrar no reino do céu, porque está preso. Está preso. Na verdade, no conceito de Jesus, a riqueza é outra coisa, não é valor bem material, né? Terceiro, o critério de julgamento de Jesus. Aí a gente precisa ler 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, para entender como funciona o coração do mestre. Diz assim, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O bem e o mal não brotam dos lábios, mas das mãos e do coração. Nasce lá. A fonte dessas coisas está no coração. Os pensamentos revelam-se na atitude. A mão revela aquilo que passou daqui para aqui, ou daqui para aqui e depois para cá, não é? Diante de Jesus, a gente vê aqui que nada fica despercebido, nada. Mateus capítulo 6, versículo 21, diz assim, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então esse negócio de coração, irmãos, para Jesus é muito importante. Para o judeu era a fonte dos sentimentos, a fonte das nossas emoções, da razão, daquilo que motivava e movia a gente. Se o coração estiver cheio, move-se para essa direção. Se estiver cheio para outra direção, vai mover a sua vida para aquela direção. Então, aqui a gente entende os aspectos da personalidade de Jesus nesses 3 tópicos. O segundo ponto que a gente precisa entender, assim, olha, é uma questão de significado de vida, nisso que acabamos de ler, nesse texto abençoado aqui. É razão de viver, razão de vida, é propósito de vida. Tem propósito? Tem. Qual que é? E o propósito aqui é o reconhecimento de que tudo vem de Deus e dá significado à nossa vida. O que vem de Deus dá significado à nossa vida. E a gente sabe que tudo vem de Deus. Mas a gente precisa ter isso como propósito de vida. Se não tiver, a gente vai pensar que é a gente que é dono, né? Mostra que o real valor de tudo não está nos valores. E valores com S no final e um traço no meio, um cifrão. Então o valor não está nos valores. 2 leptos podem dar significado a uma vida. Para aquela mulher deu. Jesus deu significado por causa de 2 centavinhos. Porque era tudo. É bom a gente lembrar disso. Ela não tinha mais nada, era tudo. Quando nós ofertamos, irmãos, nós enchemos a nossa vida de significado. Quando nós tomamos o propósito da nossa vida de participar do sustento da obra de Deus, o significado da vida se torna real. E não o real se torna o significado da vida. Que significado tem uma viúva e pobre? Me diga. A nossa sociedade é terrível. Ontem eu dei um passeiozinho com a minha patroa lá em Penedo. Andando por aquelas lojas, só olhando vitrine, né?
Já passou do meio do mês, a gente já começa a puxar o freio, né? Tirar o pé do acelerador nos gastos e ficar esperando a próxima bênção que vem no final do mês, quando a irmã Adi passa lá, né? Aí, irmãos, sentado lá, Marilene olhando, e eu sentado, uma senhora sentou no banco do lado chorando, de cor. Ela entrou numa loja e recebeu um preconceito. A mulher tratou ela com como é que fala? Isso aí. Não deu a mínima, porque ela era de cor e tinha uma outra branca, e ela sentou e chorou. Aí vieram as sobrinhas: não, tia, não fica assim, tá. Lá em Copacabana, essa semana, eu também fui, passei por essa vergonha. Pronto. Aí chegou a hora da boia, aquela fome louca. E ali em Penedo, você passa pelo centro ali, é uma guerra de cheiros e perfumes. Aí nós fomos a um lugar. Aí eu falei para Marilene: eu vou estacionar o carro e você fica aqui. E aí Marilene, falei assim: vai pedindo. Estava cheio Penedo. E aí só encontrei estacionamento longe. Quando eu voltei, Marilene assim: eu fui atendido faz 5 minutos. Sentei aqui, estou esperando. Até que uma pessoa acabou de chegar na outra mesa, uma família lá, e eles foram atender a família antes de mim. Aí eu chamei o rapaz e falei assim: por que você não me atendeu? Só porque eu sou mulher e estou sozinha? Ou seja, a nossa sociedade é cheia de preconceitos, não é? Aquele povo também. O povo preconceituoso é o judeu. Aquela mulher viúva, pobre, não tinha valor nenhum para aqueles homens. Na verdade, ela nem deveria estar lá no momento do culto. Mas ela foi para quê? Pelo que eu estou vendo aqui, ela foi porque tinha um propósito de vida. E Jesus deu significado àquela vida e àquele momento. Para Jesus, ela deu mais do que todos. Então não é quantidade, irmãos, é a qualidade, é o propósito, é a intenção do coração. Se o nosso tesouro não faz parte do reino, nós estamos dando à nossa vida apenas um valor material. E valor material, irmão, fica aqui. Terceiro ponto, uma questão de fé. A gente vê aqui uma questão de fé. Como é que é a música que a gente cantou aqui? Rompendo em fé, minha vida. Rompendo em fé, cada dia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou cantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Esse cântico me incomoda, irmãos, vou ser sincero para os irmãos. Sabe por quê? Porque romper em fé não é só quando a gente está doente. Rompendo em fé não é só quando a gente está com dívida. Rompendo em fé não significa só nas enfermidades e doenças que a gente tem. Significa tudo, inclusive a fidelidade para com o Senhor. É fácil a gente romper em fé, dizer: Senhor, estou enfermo, me livra. Senhor, eu estou com pouco, mas o pouco é teu, né? Porque a fidelidade se expressa na fé, na provisão de Deus, que Deus é aquele que provê. Você não crê nisso? Tem que crer, irmão. Ele supre todas as nossas necessidades. Se você perguntar uma criança, ou um adulto, ou qualquer pessoa, para citar um versículo da Bíblia, de pronto ele vai falar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é verdade? Parece que a gente sabe da boca, mas não sabe do coração. Precisamos saber do coração, irmãos. Qual a pergunta que Deus vai fazer para você? Quais as dificuldades que você teve, ou quais as oportunidades que Ele te deu? Fé é uma oportunidade que Deus dá, né? Nós não podemos viver uma vida de contradição.
parafraseando o filósofo, é assim, ó, crer ou não crer, eis a questão. E nós, falando em frase, irmão, nós criamos frases que às vezes a gente não crê nelas. Por exemplo, a frase, Deus é fiel. Já viu em para-choque de carro, porta de loja, em cartão de visita, e tudo que é canto, irmãos. Até na nota está escrito lá, Deus é fiel, não é? Pois é, Deus é fiel em sustentar com 90%, amém? Está fraco, hein? Deus é fiel em me sustentar com 90%, amém? Oh, bênção. Quer ver outra frase boa que a gente fez? Deus está no controle. Pega nos seus grupos de WhatsApp de ontem para hoje, todos eles, deve ter alguém que colocou essa frase, Deus está no controle. Deus está no controle da minha saúde, amém? E Deus está no controle das minhas finanças. Então por que, irmãos, que a gente esquece que Ele controla e eu penso que não dá, quando eu tenho que ser fiel? Deus está no controle, irmãos. Ele controla tudo, 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 tudo. E não vai deixar você passar necessidades por ser fiel a Ele. Amém? Quarto e último ponto. Com portas abertas. Não é com portas abertas, não. É com portas abertas. Lembra do ano passado, aquele chuvão que deu aqui, que todo mundo mandava foto lá da barragem, né? Se romper, o que acontece? Vai embora Itatiaia, vai embora Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, até um pouquinho de Piraí, vai embora, porque a água aqui, a Bíblia fala dessas comportas, irmãos, e a comporta do céu. Que tipo de comporta é essa? O que ela traz para nós? A Bíblia afirma, bênçãos, que delas advém maior abastança. Sabe o que é abastança? Abastança é você chegar em casa assim e olhar no armário e falar assim, ih, rapaz, tem 20 quilos de arroz, estou tranquilo. Tem aqui bênção demais. Abastando assim, ó, abastança é que basta para nós e ainda sobra. A abastança tem esse significado, que basta para nós e tem a mais. O dízimo do cristão, irmãos, é demonstração de que ele está livre da tirania da matéria. Se libertou das presas de Mamon. Sabe o que é Mamon? Valores espirituais e valores materiais. Quem domina? É aquela velha história, né? Você tem 2 leões. Aquele que você alimenta mais, come o outro. Valores materiais e valores espirituais. Qual valor você atribui à fidelidade? Jesus atribuiu um valor à fidelidade aqui. E a Bíblia relata. Interessante falar sobre o livro de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Dele, os outros copiaram. Algumas histórias, informações, acrescentaram detalhes. Lucas, historiador, acrescentou detalhes históricos. Mateus fala muito sobre o reino de Deus, mas Marcos é o centro, o cerne. Marcos parece que ele esteve mais próximo de Jesus, observando e relatando aquilo que acontecia. E Jesus ali traz para a gente essa ilustração aqui, mostrando do que o coração daquela mulher estava cheio. E esse negócio de coração é muito importante, irmão. Vou contar para os irmãos a experiência que eu passei. Fui pastor numa cidade, cheguei, e aí começo a estabelecer contatos, né? Na vizinhança, no comércio, perto da igreja. Eu morava 1,5 km longe da igreja. E aí, irmãos, passava todo dia, quando eu vinha para a igreja, diante de uma casa do vizinho, estava o vizinho lá, parecia o senhor aposentado, porque ele estava sempre por ali. Bom dia, não respondia. Boa tarde, não respondia. Tudo bem? Não respondia. Um dia ele me chamou e falou sobre um entupimento num cano que passava na rua assim, que
não deixava a água que passava em frente à casa dele passar. Eu falei, não, vamos providenciar isso. E aí fui lá, peguei uma vara de cano que estava no canto lá, enfiei, limpei. Ele falou assim, o senhor que está fazendo isso? Eu falei, é. E aí, pronto. Continuei cumprimentando e ele não respondia, chegava a virar as costas. Aí eu chamei uma irmã e falei assim, irmã, acontecendo isso, isso e isso, o que tem aqui? Ela falou, ih, pastor, uma longa história, senta aí. Nos idos, a igreja ficava numa avenida, que é uma das principais do centro da cidade, que levava o pessoal do centro para a esplanada das secretarias, os órgãos do governo, e um dos bairros mais populosos dali, de uma classe média alta. E aí, irmãos, a igreja ficava ali, né? Mas ela não começou ali, ela começou na beira do Rio Madeira, era o porto, né? Que lá a capital chama Porto Velho, por causa do porto que morava um velho lá. E aí, a igreja era lá perto da casa desse velho, um galpão em que o missionário sueco Eurico Nelson começou a igreja. E tinha uma irmã convertida que morava lá nessa avenida. Na época nem era avenida ainda. E ela tinha uma deficiência na perna. Ela tinha uma deficiência, uma perna mais curta que a outra, e para ela se locomover era difícil. E ela era dona de um pedação grande, inclusive da esquina. E aí ela pegou e doou o terreno e falou assim, eu quero doar para a igreja esse terreno. O terreno que sobra para mim é quase uma quadra inteira, e nós vamos ficar ali. E doou. Naquela época não tinha cartório, escritura, Rondônia era um território, não era estado. E aí a igreja foi para lá, construiu, reformou, construiu outro templo, derrubou aquele, construiu outro. Quando eu cheguei, a igreja estava com 75 anos, 74 para 75 anos. E aí, irmãos, aquele rapaz, aquele homem, era filho dessa mulher. Essa mulher já tinha falecido. E quando ele mandou o seu filho para a faculdade, seu filho foi estudar medicina. O seu filho estava formando e ele precisava de um lugar para construir uma clínica para o filho, cardiologista. O filho era cardiologista e precisava de um local. Já tinha dividido um terreno do irmão, já tinha construído casa, do outro tinha vendido, e sobrou o terreno dele, não dava para construir nada ali. Aí ele lembrou, a igreja, o terreno da igreja, o estacionamento que tem ali, é da minha mãe ainda, não tem escritura, não tem nada. E aí ele chegou na igreja e falou assim, olha, eu quero o terreno de volta. Como é que vai fazer isso? A única coisa que tinha era uma ata de 1900 e antigamente, que registrou lá que a irmã fulana doou o terreno, medindo tal, para a igreja ia se mudar para lá, né? E agora? Vai para a justiça, Supremo Tribunal Federal, porque lá era território, e aí vai para Brasília e tal, não sei o quê, e aí aquele dispendioso, irmãos, e aí, única coisa é a ata. Aí pegou os irmãos antigos da igreja e levaram diante do juiz. Por que ela deu? Aí ela falou assim, a irmã Lídia, que eu conheci, falou assim, porque ela amava a Jesus. Vocês têm documento? Não. Então me conta. Aí a irmã Lídia, que é uma irmã era muito boa, 70 e poucos anos, contou tudo daquele dia da assembleia. Aí o juiz falou assim, então tragam a ata. Aquela noite a igreja foi arrombada e a ata sumiu. Roubaram. Quem foi? Ninguém pode dizer nada, né? Mas sumiu. Não tinha. Aí o juiz, ouvindo o relato daquela irmã com muito detalhe, deu ganho de causa para a igreja. A igreja ganhou a causa e está escriturado tudo no nome da igreja. O filho formou-se, teve a sua formatura no Mato Grosso, onde ele estudou, e ele veio embora. E o pai não estava satisfeito, ia recorrer aquelas coisas todas. Uma noite, o filho teve um ataque do coração e morreu, aos 35 anos. Esse negócio com o coração de Deus é algo muito sério. O Senhor Jesus observava. Eu estou contando isso, irmãos, não é para botar medo nos irmãos não, viu? Porque a Bíblia diz que Deus ama o que dá com. Se é por medo, irmãos, não faça. Agora, se é por alegria, por prazer, Deus não é cobrador
o Deus que nós cremos não é cobrador, Ele é abençoador. Eu e muitos dos irmãos aqui temos experimentado o quanto Deus sustenta a gente com mais daquilo que nós temos e do que precisamos. Amém? Portanto, irmãos queridos, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nos dando a graça de poder participar do sustento da obra dele aqui na terra. Amém? Eu quero chamar o grupo de louvor de novo. Começamos com Rompendo em Fé, vamos aqui terminar com Rompendo em Fé. E olha, irmãos, nós temos uma campanha de missões. Quinta-feira teve o termômetro digital, mostrando quanto estava a campanha. Rodou, bateu 90%. 90%, eu fiz uma conta ali muito estranha, eu achei que faltava 150, volta 1.500. 10% da oferta, 1.500, irmãos. Será que a gente vai deixar esse alvo sem ser alcançado? Será, irmãos? Não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. É a nossa chance de crescer. Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer. Me dás a chance, um pouquinho mais, Senhor, um pouco mais. Aleluia. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Diante de mim não
ousadia. Vou mover esta É com ousadia. Vou mudar e vencer. Vou plantar e colher. Acredite, a cada dia vou viver. Ontem vencer. Creia na palavra. A cada dia vou viver. Ontem vencer. Creia no Senhor. A cada dia vou viver. Ontem vencer. Louvado e exaltado seja o teu grandioso nome, Senhor. Obrigado pela oportunidade de te servir, de te amar, de ofertar. Obrigado pela oportunidade de te cultuar, de te adorar. Obrigada, Deus, pelos irmãos aqui presentes, pelos visitantes. Obrigado pela tua presença aqui no nosso meio, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Que o Senhor receba o nosso culto, receba essas ofertas, abençoe a tua igreja, nos ajude a continuar caminhando e crescendo em ti, em nome de Jesus. Amém.